Então, o nosso técnico, ele continua sendo o professor Raniele Ribeiro. Toque de bola. O local do evento de hoje, eleições do ASA, que amanhã completa mais uma primavera. Jânio Barbosa. A gente já fala aqui diretamente do auditório da OAB, aqui na cidade de Arapiraca, palco de mais um capítulo da história do time arapiraquense, a escolha do novo Conselho Deliberativo e também a formação da nova diretoria executiva para o biênio 2025-2026. Nós estamos aqui após, ao lado do Davi, do Van Rocha e toda a equipe técnica do Vitor Hugo, todo mundo pronto exatamente para esse grande objetivo, e que é ficar já sabendo de todos os trâmites legais dessa nova gestão que vem aí pela frente. Então é importante destacar essas questões que a gente já observa, diversas situações visando exatamente essa questão do clube, a questão de modificações estatutárias, da criação de algumas vice-presidências a mais e os nomes que serão divulgados daqui a pouco, inclusive, primeira chamada já acontecendo nesse momento. Aqui ao lado do Dr. Marco, do Daniel, que é presidente da OAB, todos que fazem parte aqui desse grande órgão para exatamente falar sobre esses trâmites. Vou até chegar aqui próximo ao nosso querido, dê licença aqui, Dr. Michael Dantas. Aqui tudo é ao vivo, né? Aqui é o doutor ao lado do Dr. Michael Dantas. Dr. Michael, tudo certinho, tudo transcorrendo bem, o chamado já acontece, já tem essa lista já, que vai ser divulgada daqui a pouco dos conselheiros do Clube. Boa noite. Já temos lista, já temos a única chapa registrada e primeira chamada já foi, aguardando a segunda chamada para a gente dar início. Além disso, claro, conheceremos, tem todos uns trâmites, as chamadas, as ordens, né, da posse do Conselho Deliberativo, depois a formação da diretoria executiva, enfim. Isso, justamente. Seguindo o trâmite, eleição do Conselho Deliberativo, na sequência da diretoria executiva e em sequência a posse da nova diretoria executiva. O que se espera desse ASA para os próximos anos, doutor? A gente sabe que foi uma luta grande, principalmente da sua parte, no lado jurídico, grandes vitórias fora de campo, o ASA obteve para o momento da prestação de contas semana passada praticamente. Há muito tempo que o ASA não fechava, inclusive, com um saldo positivo. E o ASA fechou, né, essas contas da atual gestão do presidente Rogério com saldo positivo. Como é que você faz esse balanço para há 2 anos atrás nós estávamos na Defensoria Pública com esse mesmo grupo indagando que nosso maior objetivo era esse, fechar as contas do clube com superávit, né, que é muito importante. Nos últimos anos o ASA sempre fechava o caixa com um déficit assim enorme. Então dentro do patrimônio do clube, das finanças, da parte jurídica, acredito que a gente saiu muito vitorioso nesses últimos 2 anos. E creio que a gente vai voltar mais forte agora, para 2025, 2026. Eu acho que a cada dia a gente se fortalece. Tá vendo pessoas novas para ajudar na diretoria, com a criação de alguns cargos que antes não existiam. E nosso maior objetivo é zerar as dívidas do clube. Estamos muito próximos mesmo de conseguir esse feito, de zerar a dívida do clube. E zerando a dívida, aí ninguém segura o gigante. Falando dessa questão de novas vice-presidências que vocês falam, são acrescentadas mais quantos em números, só pra gente... Se eu não me engano, foram 5. Mais 5? Mais 5. Se discutia muito a questão da executiva de futebol. Sim. Vai ter uma diretoria específica para essa situação, uma diretoria específica para eventos, por exemplo, uma diretoria de projetos que antes não existiam. Para isso teve que ser discutido o estatuto e feito modificações. Isso, lembrando que essas modificações vão ser aprovadas no dia de hoje, né? A gente precisa da aprovação de todos os membros, seguindo o rito estatutário. Mas acredito que não vamos ter empecilho por conta disso. A gente também modernizou um pouco o estatuto. Sempre eu vinha falando que o estatuto estava um pouco ultrapassado, né? Então a gente criou algumas novas possibilidades e inclusive com a possibilidade do ASA no futuro virar SAF. É preciso ter isso no estatuto para que a gente também não fique para trás, né? Todos os clubes estão indo por esse caminho e acredito que colocar no estatuto essa possibilidade também é algo que a gente já deveria ter feito. Bom, a gente sabe que o presidente Rogério Findano, a gente sabe que ele é a bola da vez, deve permanecer. Foi levantada a possibilidade de modificar dentro do estatuto a questão de não ser um biênio, ser um triênio, um quadriênio. Isso chegou a ser discutido? Chegamos a discutir, mas vai permanecer como está, porque às vezes o biênio, para ir para a reeleição, se torna um quadriênio.
né? Então a gente viu por esse lado. Então permanece da mesma forma que está. E o grupo continua unido. Nosso grupo, graças a Deus, a gente tem uma união muito grande dentro da diretoria, um tapa o buraco do outro, um ajuda em todos os setores. Então a gente vem mais sorte com a união de novos conselheiros para esse biênio que se aproxima. Obrigado, doutor Michael. O doutor Ivens Barbosa, que é presidente do Conselho Deliberativo, já permanece no Conselho Deliberativo como presidente? Boa noite. Boa noite. Como presidente, não, né? Já são 3 mandatos, né? Como presidente do Conselho Deliberativo. Como eu tenho dito direto, eu não... até como presidente do ASA. Já assumi como presidente executivo antes de ser presidente do Conselho. Vamos dizer assim, já vivenciei muito essa atmosfera de ASA e a gente precisa, vamos dizer assim, oxigenar um pouquinho, né? Acho que é importante outras pessoas virem contribuir, passar a sua contribuição. Acho que o papel do Conselho Administrativo é fazer essa articulação, fazer essa harmonia entre Conselho, diretoria executiva, sócios-torcedores, patrocinadores, auxiliar para que esse trabalho da diretoria executiva não seja tão pesado. E eu acho que o Conselho, nos últimos anos, ele conseguiu fazer isso, né? O presidente Rogério até colocou de público, né? Que existe um grupo de cotistas que ajuda, que vem do Conselho, que ajuda mensalmente, independente de mensalidade de sócio patrimonial, empresas que foram capitaneadas por esse grupo e por conselheiros. Eu acho que o papel do Conselho é esse: fortalecer, fazer as discussões que são necessárias e dar tranquilidade para que a diretoria executiva consiga fazer o seu trabalho do dia a dia, que não é um trabalho fácil, né? Que vocês acompanham o dia a dia, é rico em detalhes, tem concentração, tem regularização de jogador, tem scout de jogador, contratação. Então acho que a gente precisa, o Conselho é fundamental que ele dê essa tranquilidade para que a diretoria executiva consiga trazer esses resultados. Sabemos que nos últimos anos, inclusive quando você era presidente, nós da empresa cobrávamos: cadê o Conselho Deliberativo? O que acontecia? Claro, em todo clube acontece alguma situação que merece a atenção do Conselho Deliberativo. E para essa última gestão, não se teve tanta cobrança em cima do Conselho Deliberativo, que trabalhou de uma forma mais tranquila, né, sem aquela pressão até mesmo do torcedor. Claro que os resultados pressionam todo mundo, diretoria, quem faz parte do elenco. Como foram esses 2 últimos anos, principalmente na gestão do Rogério? Jânio, a gente vivia pressionado porque havia sempre uma crise dentro da diretoria executiva. E isso voltava para o Conselho essas discussões, né? Vamos dizer assim, rompimento de mandatos, e a gente precisava fazer essa articulação, juntar. Então, eu acho que com esses 2 anos aí do presidente Rogério, houve, né, vamos dizer assim, uma certa harmonia entre o Conselho. O presidente sempre se reportou a mim enquanto presidente, a um grupo de conselheiros, trocava ideias, né? Como eu vi dito, a gente não interfere na gestão administrativa e de contratação e no futebol. Me perdoe, porque muita gente pensa que o Conselho Deliberativo está só calado, só aceitando. Não é. É de uma forma harmoniosa, não é indo para a imprensa dizendo que a diretoria está errada. Ou seja, tem que sentar, é só um objetivo, é só um clube, né? Então não adianta fazer alarde porque isso não resolve, piora a situação, né? Não adianta, né? Vamos dizer assim, nos momentos mais críticos que tiveram relativos à gestão, mudança de treinador, vamos dizer assim, às vezes tinha um grupo que precisava ir dos bastidores, a gente sentou para conversar com o presidente Rogério, ouviu a opinião dele, ele perguntou a nossa opinião, de vários conselheiros, e eu acho que aquilo ali serve como contribuição, né? Para que ele possa tomar a decisão, tendo em vista que, eu sempre ressalto, a decisão de contratação relacionada ao futebol, de toda essa administrativa, está com a diretoria executiva. A gente, o Conselho, está para dar articulação e o suporte necessário para que ele consiga fazer, para que essa diretoria executiva consiga fazer o trabalho, para que ele possa trazer o melhor resultado. Inclusive, para trabalhar a partir de agora, você lembra do ano que o ASA fechou com dinheiro em caixa? Difícil, né? Eu ressalto os números relacionados à arrecadação e à diminuição do passivo. Isso é muito importante, porque quem acompanha o ASA há um certo tempinho sabe das dificuldades que vamos dizer assim, que depois da queda da Série B, da C para D, que travaram as contas do clube, que a gente ficava inviabilizado, vamos dizer assim.
presidente Nelson, eu, Moisés, Igor, inviabilizada pelos bloqueios, vamos dizer assim. Se enganou quem pensava quase em fechar as portas. Isso, né? E muitas pessoas, né? E teve momentos vamos dizer assim, que a gente, vamos dizer assim, refletia, né? Dizer como a gente vai sair dessa situação. E foi comprovado, né? Com números e com toda a gestão que foi feita, que há viabilidade e que essa viabilidade se tornou-se fruto de gestão, de harmonia, de articulação entre todos, né? Porque, eu digo e repito, o trabalho e o sucesso da diretoria executiva, ele também passa pelo conselho, como o presidente Rogério tem ressaltado, nessas articulações, na ajuda de conselheiros, para que a gente possa solucionar os problemas. Vamos lá, daqui a pouco tem a escolha de todo mundo para que o torcedor ele possa já voltar a reviver. Já estamos em competição, na verdade. Já, né? Acho que hoje é eleito o conselho, já é eleito a diretoria executiva e a partir de amanhã ele já começa... Amanhã é aniversário. Amanhã é aniversário, já começa esses bastidores relacionados, né? À pré-temporada, essas discussões para que a gente possa, vamos dizer assim, ser mais assertivo, né? Do que foi nessa temporada atual. Sair dessa Série D que ninguém aguenta mais. Rapaz, é o nosso sonho, né? Essa dor vai passar. Vai. A gente viu aí a perseverança, né? Eu lembro, inclusive, que teve uma época do próprio Fortaleza, né? Fortaleza, acho que foi umas 5... tentou uns 5 vezes indo para o mata-mata e perdia, e teve um ano que subiu e hoje conseguiu se estabilizar, está muito bem, está na Série A, então eu acho que aquele ditado, né? Nada resiste ao trabalho. Obrigado, doutor. Um abraço. Carga pesada já está por aqui também, já na escuta e Apostos Guimarães. Vitor Hugo, e quais são as suas informações? Uma expectativa muito grande para que a gente possa saber já essa nova diretoria executiva, ter algumas definições para a próxima temporada relacionada à equipe do Asa. E estamos por aqui, apostos, esperando a chegada do presidente atual, Rogério Siqueira. Também há de se confirmar, né, que provavelmente será ele o próximo a seguir como presidente executivo do Asa. Então a expectativa é muito grande e com certeza daqui a pouquinho a gente vai estar aqui circulando, entrevistando o pessoal. Vamos ao Oswaldo Barbosa. Sua expectativa, Oswaldo Barbosa, para essa reunião, que é uma reunião de aclamação do técnico do Asa, o presidente do Asa, o Rogério Siqueira. Veja, Guimarães, todo ano o torcedor do Asa renova a sua esperança. E a cada eleição, o torcedor ele renova ainda mais essa esperança de que dias melhores possam vir, anos melhores possam vir, apesar de que as mudanças não são muitas. Os nomes praticamente são os mesmos. Presidente Rogério provavelmente sendo aclamado, e acho que é importante essa aclamação do Rogério por tudo que ele fez na sua primeira gestão como presidente do Asa, merece inclusive essa aclamação. Como disse aí o Dr. Michael Dantas, novidades deverão acontecer, novos cargos sendo criados, inclusive aprovados pelo próprio conselho. Então acho que tem que ser isso. Quanto mais pessoas chegarem para somar, para engrandecer, para melhorar o time do Asa, só quem vai ganhar com isso é o time do Asa. E o que eu espero é que todos esses que estão chegando aí no local de eleição, no auditório da OAB, entendam, independentemente de nomes ou de quem vai estar ocupando cargos, todos são alvinegros acima de tudo. Todos são torcedores do Asa acima de tudo. Agora, com relação a essa questão aí do Ranieri, isso já é fato, vai ser o técnico do Asa para a temporada, pelo menos para iniciar a temporada. Deverá ser o técnico do Asa. O executivo de futebol também deverá ser anunciado daqui a pouquinho oficialmente, porque a informação que se tem é que os dois já estão, inclusive, em Arapiraca. E eu espero, sincero e honestamente, que dê muito certo. Dê muito certo. A minha curiosidade seria, e nós vamos ter a oportunidade de perguntar, a pessoa que vai ficar responsável pelo futebol, não o executivo, eu estou falando do dirigente, ao próprio presidente, baseado em que o Asa fez a escolha da continuidade do Ranieri Ribeiro. Eu estou perguntando isso porque hoje em dia no futebol se fala muito e se baseia muito em cima de números. Números hoje em dia no futebol parece que eles são mais importantes do que o próprio jogo em si. E aí, baseado nesses números, na minha opinião, os números não são muito favoráveis.
Não estou duvidando da capacidade do Ranieri, não estou dizendo aqui que não vai dar certo. Seria leviano de minha parte dizer uma coisa dessa, e graças a Deus eu não sou. Se é uma coisa que eu procuro ser, é muito justo com as pessoas e com as coisas. Mas eu estou falando em termos de números. Eu estava olhando, inclusive, durante o dia hoje, se eu não estou enganado, e o Jânio e o Vitor Hugo podem me confirmar melhor, acho que o Ranieri estreou contra o CSE no clássico em Arapiraca, ou foi antes disso? Não me recordo. Mas pelo que eu tenho aqui de memória, e minha memória não é muito boa, o Ranieri teve 2 vitórias à frente do comando técnico do Asa. E as 2 vitórias contra os 2 times eliminados da competição naquela oportunidade. O time do Petrolina e o time do Sergipe na última rodada, que o Asa jogou uma péssima partida e que ralou demais para ganhar o jogo e foi inclusive beneficiado, entre aspas, com a derrota do CSE para o Retrô. Eu estou só fazendo essa observação para que a gente possa falar agora, para depois lá da frente dizer, não, eu não estou duvidando da capacidade do Ranieri, não vou e não serei, nunca serei e nunca fui leviano, e torço, mas torço muito, muito para que dê certo esse projeto que está iniciando hoje. Agora, eu imagino que o torcedor do Asa esteja pensando como eu estou. Será que não caberia, para esse novo momento, para novos cargos, uma nova etapa que se inicia, fato novo também numa comissão técnica? Eleita a chapa para o biênio 2024, 2026. E vamos à luta. Devolvo a palavra para o meu querido presidente, Rogério Siqueira. Agradecer a essa oportunidade. Agradecer a minha família, minha esposa, Natália Siqueira, que está aqui presente, os meus pais, os meus irmãos, por todo o alicerce, os meus sócios da minha empresa, por ter permitido a gente ceder um pouco mais do nosso tempo ao nosso gigante, para poder dar sequência nesse crescimento que o nosso gigante vem tendo. Todos que nos apoiam com essas diretorias, todos que têm abdicado do seu tempo para dedicar-se um pouquinho ao nosso gigante, com certeza iremos estar comemorando num curto espaço de tempo. Eu não tenho como pontuar que vai ser agora de imediato ou que vai ser nos próximos anos, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso gigante voltará a muitas conquistas, porque todo esse alicerce aqui construído, ele se resultará em números, porque quem planta boas sementes, bons frutos colherá. Isso aí é um fato e eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu quero aproveitar esse momento para convidar o desembargador Tutimés para se fazer presente também aqui à mesa. Por gentileza, desembargador. Muito obrigado pela presença, pela honra de ter o senhor aqui conosco, o senhor que é o grande incentivador desse projeto. Tá? Muito obrigado do fundo do coração. Também convidar o secretário de Esportes, Josenildo Souza, por favor, secretário, também. E agora eu quero anunciar em primeira mão para todos vocês, havia algumas conversas sendo efetuadas e eu queria iniciar. Como eram essas conversas? Eram conversas, se por acaso eu fosse escolhido pelo conselho para continuar à frente do nosso gigante, nós teríamos uma manutenção de trabalho. Então, o nosso técnico, ele continua sendo o professor Ranieri Ribeiro. Teremos também um diretor executivo de futebol, que o nosso estatuto rege que quando existe um diretor
executivo não necessariamente precisa ter a figura do vice-presidente de futebol. Então, nesse momento, optamos pelo diretor executivo de futebol, o Renan Mobarak, profissional altamente qualificado, com grandes trabalhos em séries C do Campeonato Brasileiro, em Série D do Campeonato Brasileiro, fez trabalhos bastante considerável ali no Manaus, também trabalho em clubes como Figueirense, em clubes do centro-oeste do país. Então, um grande profissional que chega para somar com a nossa diretoria. Também compondo nossa diretoria como vice-presidentes, teremos 3 vice-presidentes executivos. Primeiro vice-presidente executivo, Dr. André Chalub. Segundo vice-presidente executivo, Sullivan Salgueiro. Terceiro vice-presidente executivo, um dos grandes resgates para o nosso gigante, um empresário de renome na cidade, que sempre colaborou muito com o nosso gigante, até assumindo em muitas partes afazeres administrativos do clube, cresceu dentro do gigante. O seu pai também já foi da diretoria, foi vice-presidente executivo, e após a saída do presidente à época, assumiu a presidência, que é o resgate do nosso amigo Edmilson Barbosa. Vice-presidente de marketing, um profissional de altíssima qualidade, que já participou da vice-presidência de marketing na última gestão. Foi o nosso vice-presidente financeiro, Cláudio Gouveia. Na vice-presidência de patrimônio, assume o presidente Bruno Euclides. Vice-presidência jurídica, Dr. Maico Vieira Dantas. Teremos os diretores jurídicos, Dr. Gabriel Melo, Dr. Taiwan Pereira, Dr. Lucas Barbosa, todos diretores jurídicos. Vice-presidente social e cultural, Yuri Tavares. Vice-presidente de finança, outro resgate para o nosso gigante, José dos Santos Oliveira. Vice-presidente de Esportes Olímpicos e Amadores, Mônica Suzy. Vice-presidente de Relações Institucionais, jornalista Igor Castro. Vice-presidente de Segurança, Wayne Gabriel Pinto. Vice-presidente administrativo, Gilmar Barbosa, o Gilmar da Tal. Vice-presidente de Moradia, Eduardo Torres. Teremos também uma nova direção constituída, chamada Direção de Eventos. E nessa direção de eventos teremos Luan Vitor Araújo Souza Santos. Também um representante
da nossa torcida organizada Mancha Negra. Um cara que nasceu alvinegro, filho de um outro integrante, meu amigo Luciano, também da Mancha Negra. E queria dizer, Luan, que é um prazer ter um representante das arquibancadas fazendo parte da nossa diretoria executiva. É um prazer ter todos, mas eu queria, em nome do Luan, agradecer a todos que fazem a torcida Mancha Negra. Também na diretoria de eventos teremos Cleidson. Cadê o amigo Cleidson? Aqui presente. Teremos uma nova diretoria vinculada ao futebol, chamada Diretoria de Análise de Mercado. E para isso, convocamos outro torcedor da arquibancada ali da cerca elétrica, profundo conhecedor do futebol e um estudioso de mercado, Bruno Cerqueira. De volta também um grande conhecido dos alvinegros, grande torcedor abnegado, meu amigo de colégio Bom Conselho. Eu tenho o prazer de convidar, e ele já tinha me dado o aceite antes de saber, é surpresa, mas para diretor financeiro Ricardo Alexandre Marques. Teremos também 2 diretores das nossas categorias de base. Já adianto para todos os senhores que a partir de hoje o nosso gigante terá categoria de base a partir dos 5 anos de idade. Estamos ao vivo com o Jânio Barbosa. Oswaldo Barbosa tem novidades, é diretor de futebol, né? Um rapaz que passou no Manaus e outros times de futebol da Série C. É verdade, Figueirense também. Né? Isso. Exatamente. Renan Mobarak. Renan Mobarak. Nosso preparador de goleiros, Jorjão. Nosso preparador físico, professor Bruno. Nossos mordomos, Adriano e Gabriel. Nosso fisioterapeuta, Kleber. É importante, já está sendo apresentado, inclusive, a comissão técnica, nosso né? Massagista, já adiantando, inclusive, o presidente Rogério Siqueira. Também quero convidar aqui à frente, doutor Antônio, que faz parte da diretoria médica. Teremos o doutor Edmilson Filho, nosso vice-presidente médico, e que terá 4 diretores médicos, são ele, doutor Antônio, doutor Pedro, o sobrenome é difícil, Pedro Margalo, doutor James e também doutor Celso Marcos. Todos diretores médicos, chefiado pelo nosso vice-presidente médico, doutor Edmilson. E eu queria convidar aqui, para dar uma palavrinha para vocês, o nosso comandante Raniele Ribeiro. É uma satisfação enorme voltar aqui para esse gigante.
Um clube que eu me apaixonei e criei um carinho muito especial, e olha que foram só apenas 7 partidas e uma convivência que parece que foi o ano inteiro, a temporada inteira. O que me faz voltar pro Asa é isso aqui. Primeiro esse presidente, junto com essa diretoria, que faz um trabalho fantástico com o clube, um trabalho sério, um trabalho digno. E quando acabou aquele jogo lá no Amigão contra o 13, eu tive a ousadia, né, de chamar o presidente Rogério no túnel ainda, onde todos nós estávamos saindo muito tristes com aquele momento, e falei para ele que o Asa precisava muito dele e que ele não largasse. Falei isso porque é difícil encontrar pessoas, né, como esses caras aqui, que vivem o clube, que tem um carinho especial, que se dedicam, né, que deixam suas vidas profissionais para mergulhar a fundo no futebol, que não é fácil, é muito complicado, e tentar fazer o melhor com muito carinho e muita paixão pelo clube que tem, né? Então foi isso que me trouxe até aqui, junto com esses que foram sentar ali, esses caras espetaculares, a maioria daqui de Arapiraca, que tem que ser reconhecido o trabalho desses meninos, são profissionais que conseguem desempenhar um trabalho de excelência. E esse Fumeirão ele é apaixonante desde quando eu passava aqui para jogar contra, e terminei de me apaixonar ainda mais. É um estádio que realmente é místico, é diferente, e que nós temos toda a condição desse próximo ano, se Deus quiser, fazermos um ano muito especial para a história do Asa. E foi essa a perspectiva que eu tenho, e foi esse ambiente que eu encontrei aqui que me fez voltar e acreditar nesse processo tão valoroso que eu vejo pela frente. Obrigado, presidente, pela confiança. E não esquecendo que nós precisamos muito do torcedor alvinegro dentro do campo, nos incentivando, nos apoiando, para fazer um processo muito mágico, como eu falei, nessa próxima temporada. Senhoras e senhores, eu gostaria de ouvir, acho que não somente eu, mas todos nós aqui presentes, ouvir a palavra do nosso querido desembargador arapiraquense, torcedor Tutimé Zairan de Albuquerque Melo, a quem eu peço uma salva de palmas. Minha satisfação, meu orgulho, meu entusiasmo, né, de estar vivendo esse momento, né? Parece um sonho, viu? Eu vou contar uma história, vou cometer uma inconfidência, viu, Chalub? Cometer uma inconfidência. Há alguns anos atrás nós estávamos no Porto Pirá, conversando sobre o Asa. Tá com quê? Quantos anos? O Porto Pirá ainda existia, né? Faz tempo. E nós estávamos pensando algumas coisas pro futuro do Asa, né? E aí, quando a gente estava na conversa, aí chegou um funcionário do Asa, assim, muito preocupado, muito angustiado. Era que 7 horas da noite, mais ou menos. E aí o funcionário chegou para nós e disse: olha, tem um problema seríssimo. Qual é o problema? A churrascaria que servia o café da noite para os jogadores acabou de dizer que não fornece, e os jogadores estão com fome. E aí eu fiquei pensando assim, não é possível, né? Não é possível. Aí o Chalub olhou para mim, eu olhei para o Chalub, e Chalub disse: quanto é que nós estamos devendo lá? Aí o cara falou: é X. Aí o Chalub pegou, tirou o talão de cheque e preencheu o cheque, deu pro cara e falou assim: mas pelo amor de Deus, não falem isso pra minha mulher. Porque se a minha mulher souber, eu tô lascado.
Então, veja como nós mudamos, né? De lá para cá, né? Mudou muita coisa, né? E eu acho que foi determinante a presença dessa diretoria, tendo à frente o Rogério, determinante a continuidade do trabalho, né? O profissionalismo, né? E assim, a firmeza e a convicção de pagar a dívida, né? 14, 15 milhões, hoje nós temos uma dívida de 2 milhões e meio, né? Avançamos muito, né? É impressionante o avanço, né? É certo que esse avanço ainda não se refletiu no campo, né? De jogo, né? Mas eu tenho convicção que é apenas uma questão de tempo, né? Então nós vamos seguramente voltar à Série B, a expectativa é essa, né? Nós vamos construir uma base forte, né, presidente? Eu não tenho a menor dúvida disso, e acho que o futuro do Asa é um futuro muito um futuro radiante, eu tenho convicção disso. Que essa apresentação aí de toda a direção do Asa, de comissão técnica, técnico, diretor de futebol, enfim, é um momento que o Asa vencedor já cobrando já nomes e jogadores, que deve acontecer daqui para frente com a indicação do diretor de futebol, com a indicação do técnico. A partir de agora, aí sim, é que a direção vai se movimentar para buscar os jogadores e reforçar. Alguns que vão voltar, se tiver que voltar, e outros que serão contratados para essa próxima temporada. Olha, Guima, eu acredito que daqui por diante eles vão começar a anunciar os nomes, porque apalavrados já existem muitos, acertados até onde eu sei já existem muitos, porque a coisa não está acontecendo de ontem para hoje, não. Essa questão do Ranieri, vou repetir, vou bater na tese, nessa tese aqui. Nós, quando eu digo nós, é nós do Timaço. Nós cantamos essa pedra semana passada aqui. Eu falei, olha, o Ranieri vai ser o técnico do Asa. Eu disse semana passada que, inclusive, encontros haviam acontecido entre o Rogério e o Ranieri fora de Arapiraca, mais precisamente em Natal. Eu falei isso aqui semana passada. Então você pode ter certeza que isso já está sendo trabalhado de 10 a 12 dias para cá. E o Asa já tem muita gente apalavrada, com o aval, inclusive, do executivo de futebol que foi anunciado na noite de hoje. Então eu acredito que daqui por diante os primeiros nomes comecem a ser Renan Mobarque, executivo de futebol. Muita coisa já tem adiantada no time do Asa. E sobre a reunião em si, eu acompanho o Asa diretamente desde 97. Eu não acompanho o Asa há 7 dias, há 7 meses e há 7 anos atrás. 97 foi quando eu comecei e cheguei em Arapiraca pela vez primeira e passei a ser setorista do Asa. Depois me tornei comentarista em Arapiraca e já tenho décadas como comentarista. Então eu conheço um pouco a história do Asa. Eu me sinto à vontade, muita vontade para falar um pouco da história do Asa. E o que eu digo a você é o seguinte: no papel, eu nunca vi o Asa dessa forma. No papel, a coisa tá muito, mas muito bonita. É do torcedor e se encher de esperança de que 2025 tem tudo para ser o ano do Asa. Agora, do papel para a prática, existe um hiato, um espaço absurdo, e que eu espero que na prática realmente o Asa possa demonstrar no seu dia a dia todo esse fortalecimento que nós estamos vendo aí através de imagens e principalmente, repito, no papel. Eu nunca vi tantas vice-presidências, eu nunca vi tantos cargos sendo anunciados pelo presidente executivo e nunca vi o Asa, por exemplo, pelo menos dando essa demonstração de
profissionalizar o clube, profissionalizar o setor de futebol, principalmente do clube, onde você inicia um trabalho com o técnico sendo dado a ele a oportunidade de uma continuidade, a comissão técnica praticamente a mesma, um executivo de futebol que tanto a gente cobrava, e esse executivo vai vir para Arapiraca para exercer a sua função, e tantas outras pessoas que historicamente sempre foram importantes para o Asa e que hoje fazem parte aí desse projeto. Alguns, inclusive, até de volta, como é o caso do Zé Dadanco. Eu conversei hoje com o Zé Dadanco quase 1 hora por telefone. E, na verdade, o dirigente de futebol que o Rogério queria era o Zé Dadanco. O convite foi feito ao Zé Dadanco para ser o dirigente de futebol, para trabalhar com o executivo de futebol e a comissão técnica. Só que o Zé Dadanco disse que essa função ele não teria como assumir, até por questão de tempo dos seus afazeres, mas que estaria à disposição para assumir um outro cargo. Mas o fato é que está de volta ao Asa. O Edmilson Barbosa está de volta ao Asa. Eu estou falando em termos de cargos. E outras pessoas que também estavam fora do Asa há algum tempo e que estão de volta à agremiação esportiva da Piraquense. Então, repito, para fechar a minha fala, no papel eu nunca vi o Asa tão unido, eu nunca vi o Asa tão fortalecido, e eu espero que esse trabalho seja refletido no dia a dia, na prática, sem vaidades, sem ninguém querer ser melhor do que ninguém, e que todos pensem único e exclusivamente no Asa. E é muito bom você anunciar fulano, todo mundo tá aí agora, todo mundo vai trabalhar. E se realmente não for assim, não funciona. Porque amanhã ou depois, se resumir a 2, 3 ou até mesmo a um só, de repente o filme poderá ser o mesmo. E ninguém quer. O que a gente quer é ver esse Asa na prática unido, como no papel foi mostrado para o seu torcedor na noite de hoje.